E o que o Brugman vai mostrar é que esse caráter inspiracional da tradição profética se torna o elemento central do Novo Testamento. O Novo Testamento se torna um documento inspiracional para fazer com que uma nova comunidade sonhe. Sonhe com o que o mundo poderia ser e com o que ele será na Nova Jerusalém. Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 598. Eu sou o Rodrigo Bibo e não tenho imaginação profética. Não sou tão criativo assim. Ou isso não tem nada a ver? Não sei, vou descobrir hoje. E eu sou o Cacau Marx e o problema de ficar o tempo todo woke é não conseguir mais sonhar. Caramba. Muito bom. Eu sou Vitor Fontana. Todo profeta é filho de uma tradição. E eu sou Luiz Henrique. Abre aspas, derrubou o governante dos seus tronos, mas exaltou os humildes, fecha aspas, Maria, mãe de Jesus de Nazaré. Olha, Magnificat apareceu aí, hein? Gente, estamos aqui com esse... Estamos todos sérios hoje, né? Pois é. Eu meio sem a criatividade, mas mas foi muito boa. Todos sérios, né? É que a gente riu bastante aqui na pré-gravação. Eu estou vestido de pano de saco. Blusa de gola. Eu ia colocar outra coisa. Gola rolê. Uma taça de vinho. Ô, Bibo, você não tem imaginação profética porque você saiu da igreja pentecostal, cara. Você não tá mais na Assembleia. Pode ser. Naquela época você tinha profecia pra cima e pra baixo. Pois é, Cacau, saí de lá, perdi a imaginação. Olha aí, vejam só. Galera, é o seguinte, o Perdeu a profecia. Perdi a profecia. A imaginação continua, né? Mas agora é patética, não é profética. Olha aqui, Walter Brueggemann, A Imaginação Profética, lançamento da Thomas Nelson, que foi prefaciado por Vitor Fontana, que está aqui com a gente. Olha só, galera. Então, salva de palmas. Estamos aqui, uma salva aí, ó, palma de salvas para Vitor Fontana. Muito bom o seu prefácio, inclusive, Vitor. Muito bom mesmo. Então eu já começo contigo, Vitor. Quero começar contigo aqui. Aliás, nós três estamos aqui para te fazer perguntas, né? Entendeu? Nós estamos aqui para te fazer perguntas. Roda viva, Vitor Fontana. Exato. Mas a primeira pergunta é essa mesmo, Vitor. O que seria imaginação profética? Mas antes do Vitor responder, é claro, os recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte: eu, Vitor Fontana, Gutierrez Siqueira, César Moisés e Viviane Costa estaremos na conferência Thomas Nelson com o tema Escutando o Espírito no dia 26 de abril. Tá bom? Dia 26 de abril, nós estaremos lá em João Pessoa. Avisa todo mundo, tá bom? Avisa todo mundo que nós estaremos em João Pessoa no dia 26 de abril. Às 10 horas da manhã começa esse evento, a conferência Thomas Nelson, e o tema é Escutando o Espírito. Eu estarei por lá, Vitor Fontana, César Moisés, Gutierrez Siqueira e Viviane Costa. Estaremos palestrando, gravando o BTcast ao vivo lá. Então você que é de João Pessoa, Nordeste, cola lá neste evento, na conferência Thomas Nelson, dia 26 de abril, a partir das 10 horas da manhã, tá? Vai acontecer na Igreja Batista Farol, tá bom? Vai acontecer na Igreja Batista Farol. Enfim, informações, detalhes, link para você se inscrever estão aqui na descrição deste BTcast ou também no perfil do Instagram da Thomas Nelson Brasil, tá bom, gente? Esse é o recado paroquial. E é claro, vai comprar o livro na Amazon, vai comprar qualquer coisa na Amazon, compra pelo link do Bibotalk, inclusive este livro, A Imaginação Profética, que a gente vai conversar um pouquinho agora com vocês. Vitor, antes do recado paroquial, te fiz essa pergunta, e claro que todos da mesa aqui podem responder também, mas imaginação profética, né? O que seria isso? Da onde que o Brueggemann tira isso? O que ele quer dizer com imaginação profética? Por que esse título? O que isso representa dentro da teologia que o Brueggemann traz para nós aqui? Então, Bibo, primeiro, eu diria para você assim, tem um BTD virtual, que eu não lembro como que a gente chamava, acho que era confraria. A confraria, Tem uma confraria em que eu respondo essa pergunta durante, 40 minutos, em forma de palestra,
Eu acho que acho que é bom a gente retomar o que é a imaginação profética para conversar sobre o livro. Então eu vou dar uma versão resumida aqui e depois a gente fala mais sobre o livro especificamente. Mas se a pessoa quiser a versão mais extensa do que é a tal da imaginação profética, eu acho que vale a pena resgatar essa confraria. Exato, é a confraria Profetas, eu acho, alguma coisa assim. Profecias e Profetas. Eu acho que o Igor Miguel tá nessa. Isso, gente, a Confraria Profetas é o nome, então é legal. E tem a palestra do Vitor lá, um pouco mais completa, mas calma, fica nesse episódio aqui, porque a gente vai explicar também aqui o que é imaginação profética. Isso, não, e eu vou fazer de maneira bem mais sucinta e objetiva aqui. Se você quiser a versão estendida, você vai lá. Exato. Mas vai ser compreensível agora. É o seguinte, eu comecei dizendo, né, que todo profeta é filho de uma tradição. O pressuposto do Walter Brueggemann é esse. Todo profeta, ele olha para o seu passado, ele olha para o passado da sua tradição religiosa, e ao olhar para esse passado dessa tradição religiosa, ele encontra respostas para o presente e imaginação para o futuro. Basicamente é isso, tá? Então, quando você pega um profeta, o profeta olha para o passado para ter respostas para o presente e imaginação para o futuro. Tá? Na prática do texto bíblico, como que isso funciona? O profeta, ele olha para a tradição dele, que é a Torá, é a lei de Moisés. Na lei de Moisés, ele encontra respostas para o presente. O presente do profeta é um presente obscuro, o presente do profeta é um presente trágico. O presente do profeta é um presente melancólico, é o povo caindo na idolatria, é o povo cheio de pecado, são as ameaças militares dos povos vizinhos, são as invasões dos povos vizinhos. A realidade do profeta, de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Elias e Eliseu, dos profetas menores, do livro dos 12, a realidade do profeta é uma realidade tenebrosa, de desobediência, de idolatria, de quebra da aliança com Deus, de ameaças de povos vizinhos. Quando ele olha para a Torá, ele fala assim, poxa, não devia ser desse jeito. E então o profeta se vê diante de duas realidades, aquela que é e aquela que deveria ser. E daí nasce da boca do profeta a denúncia. Não, eu ia te perguntar, ele denuncia, né? Mas isso dessa realidade que deveria ser, né? Tem a realidade que ele está e a realidade que deveria ser. Essa realidade que deveria ser, Vitor, é com base no quê? Na revelação, na tradição ou uma revelação que o profeta tem? Na tradição, na lei. O profeta, aliás, o profeta do Antigo Testamento, ele é um comentarista da Torá, da lei de Moisés. Tá? O que o profeta do Antigo Testamento não é? O profeta do Antigo Testamento não é Maomé. Maomé tem um encontro com o anjo Gabriel e o anjo Gabriel dita para ele aquilo que é a revelação de Alá. Letra por letra, palavra por palavra. Então Maomé escreve o Alcorão. E isso é uma outra religião, é o islamismo, é diferente da nossa. A gente respeita, mas não é a nossa. Certo? Não é nem a espiritualidade hebraica do Antigo Israel, nem o cristianismo, tá? Então, o que o profeta não é? O profeta não é Maomé. O que o profeta não é? Com todo respeito aos adventistas, o profeta não é Ellen White, que tem um encontro sobrenatural e a partir daí passa a dar recomendações ao povo, tá? O que o profeta é? O profeta é um comentarista da Torá. O profeta é alguém que olha para Deuteronômio, principalmente para Deuteronômio, e olha para o rei. E ele fala, esse rei é totalmente diferente daquilo que Deuteronômio diz, que o rei deveria ser. Então, todo profeta é filho de uma tradição, o profeta do Antigo Israel é filho da Torá, é filho da lei de Moisés. E ele é um comentarista da lei de Moisés, ele diz como é que a lei de Moisés funciona no tempo atual do profeta. E aí, o que ele faz? Ele olha para o rei e ele fala, olhei para Salomão e olhei para Deuteronômio, diferente. Olhei para Roboão e olhei para Deuteronômio, diferente. Olhei para Jeroboão, olhei para Deuteronômio, diferente. E ele inicia seu trabalho de denúncia, mas ele não para por aí. O profeta não é apenas alguém que coloca o dedo na ferida. Primeiro, sendo filho de uma tradição e olhando que a realidade na qual ele está não obedece àquela tradição, o profeta se reconhece como parte do problema. Ele sempre parte do princípio que ele participa do desvio moral do antigo Israel. Por isso, ele se inclui... É uma culpa compartilhada, né, Victor? É uma culpa compartilhada por todos. Até por aquele que traz essa mensagem Exato. tensionando passado e presente, né?
Ah, ele não aponta o dedo, então. Ele se inclui na denúncia também. É o povo, é a parada. Tipo o Isaías lá, né? Isaías 6, acho que é o ápice disso, quando o próprio Isaías precisa ter a boca purificada para poder se tornar um profeta. É o episódio da brasa que o anjo traz com uma tenaz e purifica a boca do profeta. Olha a diferença disso e de Maomé. Enquanto em Maomé o anjo traz uma revelação a um cara muito iluminado, essa é a narrativa, só existe um Deus Alá e Maomé, o seu único profeta, é o profeta entre profetas, o maior de todos. No profeta do Antigo Testamento, o profeta é impuro, o profeta precisa ser purificado, ele faz parte do problema, tá? A denúncia acontece nesse hiato entre aquilo que Israel é e aquilo que Israel foi projetada para ser, como descrita na Torá, principalmente em Deuteronômio, tá? Mas o profeta não para por aí. O profeta aponta caminhos de esperança, porque ele imagina o que Israel poderia ser se obedecesse a Torá. O que Israel será quando Deus a restaurar pelas promessas da Torá. Então, olhemos para Oséias, que eu acho que é um belo exemplo disso. Oséias olha para Israel e o que ele vê? Ele vê uma noiva ou uma esposa adúltera. Deus é o marido fiel, Israel é uma esposa adúltera. E o que Oséias então enxerga? Enxerga um juízo, enxerga uma denúncia, ele vivencia essa denúncia inclusive, ele aponta os motivos, ele diz, meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, me rejeitaste, eu também o rejeitarei. Então ele aponta os motivos que levaram a essa situação trágica, baseado na tradição da Torá, na tradição de Moisés, mas ele não para por aí. Ele começa a imaginar o perdão desse marido traído. Esse marido traído é um marido que restaura, é um marido que perdoa, é um marido que, apesar do não cumprimento do pacto por parte de sua esposa, ele resgata essa mulher. Então, o profeta ele passa a imaginar o que Israel poderia ser uma vez resgatada e o que Israel será quando Deus de fato resgatá-la, tá? Então, a imaginação profética, ela ganha um contorno. E quando a gente fala em imaginação aqui, não confundir com criatividade. O profeta não está inventando algo. Imaginação, nesse caso aqui, não é tirar as coisas do nada para criar algo novo, não. Vamos imaginar aqui como é que poderia ser, galera. Né? Imaginação aqui é como o profeta enxerga algo que ainda não aconteceu a partir das promessas e atos passados de Deus. Então eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Jeremias em Lamentações. O que Jeremias está fazendo aqui? Ele está pegando a memória da Torá e está dizendo assim, a minha esperança só pode ser pensada, ser imaginada a partir das promessas reais da parte de Deus. E então ele passa a enxergar essa realidade. E quando ele enxerga essa realidade, ele transforma essa realidade futura de esperança em poesia. E essa poesia, como ela tem caráter artístico, ela se transforma em fator motivador ou energizador. Você falou que gosta dessa Gostei. Maneira do Brugman de se expressar, é energia no sentido de algo motivacional, inspirador. Não é energia no sentido esotérico, vamos vibrar junto com a energia, tá? Todo mundo aqui na mesma frequência, galera. Vai ter uma energia positiva esse profeta. É energia no sentido motivador, inspirador, para o povo dizer, caramba, a gente poderia ser isso, então vamos de fato fazer diferente. É inspiracional. E o que o Brugman vai mostrar é que esse caráter inspiracional da tradição profética se torna o elemento central do Novo Testamento. O Novo Testamento se torna um documento inspiracional para fazer com que uma nova comunidade sonhe com o que o mundo poderia ser e com o que ele será na Nova Jerusalém. Não por acaso, a linguagem profética do apóstolo Paulo, frequentemente, ela é inspiracional. Exortação, admoestação. Olha, parênese. Desculpa, eu queria usar essa palavra que eu aprendi na faculdade. Parênese. Parenético. Eu rogo para que vocês sejam assim. Eu suplico para que vocês sejam assado. Entre vocês, exortem-se, animem-se.
uns aos outros. O papel do Espírito Santo que Jesus deixa em João 14, de um consolador, não só no sentido de alguém que enxuga as lágrimas, mas de alguém que é o paracleto que empodera a comunidade para ir adiante. Então, o Novo Testamento ganha esse caráter de quê? De ser um documento de incentivo inspiracional para que a gente sonhe. E aí tem um autor brasileiro muito bom que ele escreve sobre como a gente deveria sonhar. A ideia da imaginação profética é sobre isso, é como a gente deveria sonhar. Os nossos sonhos, muitas vezes, Deus ele destrói. É verdade. Mas isso não significa que ele não quer que a gente sonhe. Para ler o Deus que destrói sonhos, leia todos os capítulos. Por favor, não só o título. E nem julgue pelas figurinhas. Exato. Como teve uma pessoa, né, que queimou o meu livro e rasgou porque achou as figurinhas esotéricas. Irmãos, como é que eu vou ler um livro que tem uma TV aqui com a logo desse programa? E aqui, isso aqui é uma bola de cristal, meus irmãos. Isso aqui é esoterismo. Como é que eu vou ler? Fantasia de super-herói. Sério, a menina rasgou o livro, fez stories e tal. Enfim, É que acontece. quem faz isso realmente não lê mesmo, né? Então... Não lê, é impossível. Rasgar livro e queimar livro é uma tradição complicada. Todo profeta é filho de uma... Todo profeta é filho de uma tradição. Vê as tradições que queimam livro e vê se isso é bom. Profetas restauram Olha, livros, sim. né? Os profetas certos A restauram gente livros. tá com um historiador aqui hoje, ele entendeu o que eu quis dizer. Tá? Mas o que eu quero dizer é que Deus quer que a gente sonhe. Por isso, ele coloca no Novo Testamento inspirações do futuro para a gente imaginar como esse futuro glorioso da Nova Jerusalém será e como que a igreja pode ser nesse presente momento. Só que para isso, a gente precisa de motivação. A gente precisa ser inspirado, porque não é fácil ser igreja como um prenúncio da Nova Jerusalém, cercado por um mundo de trevas. Então, imaginação profética é isso. É você olhar para o texto, olhar para a realidade, ver o que a gente deveria ser e, quando olha para a realidade, ver aquilo que não é. Faz a autocrítica, depois faz a denúncia. E depois de feita a denúncia, uma análise do porquê que chegou até ali. Feita a análise do porquê que chegou até ali, a gente começa a sonhar com o que poderia ser no lugar daquilo que é. E uma vez sonhando com o que poderia ser no lugar daquilo que é, a gente passa a produzir artefatos culturais que inspirem uma comunidade para que seja aquilo que nós poderíamos ser. E como comunidade inspirada, a gente passa a agir para ser aquilo que a gente ainda não é. Caramba. Amigos, querem falar alguma coisa a partir disso? E acho que o problema de não reconhecer essa tradição, nem de desenvolver esse sonho, né? É que a gente fica refém de outras formas de vida, né? A gente não tem base, a gente não tem um ponto de apoio para resistir aos movimentos que nos carregam automaticamente para formas de vida que falham muito em cumprir a justiça, né? Então, ou a gente se torna passivos espectadores do tempo, né? Ou a gente se torna gente absolutamente crítica, mas sem a capacidade de encantar com essa imaginação, né? Então, ou vai pra passividade ou vai pro desespero, né? Porque também a gente fica pensando assim, eu acho que é uma aplicação dessas ideias do Brugman para a vida que a gente tem como igreja agora. Com que base a gente busca atuar no mundo? Com que base a gente busca viver em justiça? Ou a transformação mesmo, né? Com que base a partir de que base a gente vai atrás disso, né? Não é só as nossas tradições locais, denominacionais, né? Que são, às vezes, também muito reféns dos tempos em que elas surgiram, das origens sociais das denominações cristãs, né? Como tem outro livro aí dizendo sobre isso. Mas é a própria tradição bíblica, né? Essa tradição profética bíblica, inclusive, né? Que é capaz de ser profundamente crítica sobre o presente, ao mesmo tempo que nos encanta sobre a possibilidade de um futuro, né? E eu acho que é nesse sentido que a gente é pouco bíblico, sabe? Mesmo quando a gente é biblicista. A gente é pouco bíblico. Eu acho que na voz profética há um espaço para o ceticismo, essa ferramenta de questionar a realidade atual,
Mas, muitas vezes, e aqui a gente tá com dois pastores, gente que tem vida de igreja já há muito tempo, né, que podem falar um pouco nisso, que é muito fácil nós cairmos do ceticismo para o cinismo, em que uma realidade posterior não virá. É uma realidade posterior, caso meus olhos estejam sobre uma faceta da igreja cristã, uma faceta da cristandade apenas, pode nos travar nesse exercício imagético que o Novo Testamento nos convida por meio da vida de Cristo Jesus através dos evangelhos e através das cartas, inclusive, né? Então, estar debaixo dessa tensão, e se você quiser continuar a sonhar, poderá ser tratado como um idealista, alguém que estabelece um ideal. Mas aí eu trago um bom refã, né? Meu alemão, perdoem. Traz a Vic. Aí a Vic depois me corrija. Balraeva. Eu não tenho conjuntura fonética pra isso, tá bom? Mas é que enquanto muitas vezes esquecemos, né, parafraseando, da igreja ideal por olhar a real, ou tensionamos ou pendulamos em focar na ideal e esquecer a real, ou focar na real e esquecer a ideal. E nenhum desses movimentos é um movimento que os profetas fazem, nenhum desses movimentos é uma característica que deveria ser todo aquele que é chamado por Cristo Jesus. Muito pelo contrário, somos convidados realmente a sonhar. Deus, ao destruir os nossos sonhos, ele não nos deixa, né, nesse abismo, ele substitui os nossos sonhos para os sonhos dele mesmo, né? Galera, olha só, o Brueggemann aqui, ele começa desde Moisés, né, a falar sobre o profetismo de Moisés, tá, e vai desenvolvendo isso ao longo do Antigo Testamento, passa por Jesus, e isso tudo tá muito bem desenvolvido aqui no livro do Brueggemann, que não é um livro grande, né, mas ele é grande no que ele se propõe. Então são 200 páginas que você vai entender o que é profetismo bíblico e tal. Aliás, Vitor, uma coisa que você fala, que eu não sei se você tocou nesse assunto, e eu não sei se você falou, mas se você falou, você já disse que falou e a gente não fala agora. Entendeu? É isso que acontece. Mas o lance do profeta e da imaginação e tal, porque na cabeça da geral, eu tenho certeza que tem gente que tá ouvindo o programa agora, e mano, mas o profeta não é aquele que recebe a palavra de Deus e meio que ele prevê as paradas? O profeta meio barra vidente, assim. Onde é que entra a imaginação profética nesse sentido? Porque isso faz parte da imaginação, o profeta que revela alguma coisa, que alerta, né? Cuidado com o que vocês vão fazer. Porque assim, a maneira com que tu falou, parece que ele é só meio que um hermeneuta da realidade, assim. Ele é um intérprete da realidade com base no livro sagrado, né? E na tradição. Mas e o lance preditivo, que também parece ter na Bíblia e tal, entra nesse esquema, na luta contra aquele que oprime e tal? Como é que fica isso? Ele é hermeneuta de 3 realidades. 3. 3? A realidade presente, a realidade da tradição, que é da Torá, e a realidade futura, que é onde entra a evidência, tá? Então, o exercício de imaginação, que é a parte da evidência. Por que eu tô falando que o exercício de imaginação... Bom, não sou eu que falo, é o Brueggemann, né? Mas por que eu tô falando que o exercício de imaginação, que é a parte da evidência? É que assim, sim, ele recebe da parte de Deus uma visão sobrenatural. Mas como que você traduz visão sobrenatural em palavras? Você precisa de um elemento artístico ali. Não tem como. Você está enxergando algo, que é o que poderia ser, ou o que será, tá? Só que ao enxergar o que poderia ser ou o que será, primeiro, você está usando o teu repertório tradicional para interpretar aquilo. Qual é o repertório tradicional do profeta? É a Torá. Você tem uma visão. Quando você interpreta a visão, você tem um repertório cognitivo para interpretar essa visão. E o repertório cognitivo do profeta é a Torá, do profeta do Antigo Israel, tá? E você tem um outro repertório, que é um repertório imaginativo, para traduzir aquilo que você viu em palavras. Então você vai criar artefatos culturais, poemas, descrições de visões, músicas que energizam a comunidade. Quem escreve muito bem sobre isso, infelizmente não está em língua portuguesa, o Gregory Beale, G.K. Beale, no comentário dele de Apocalipse. Não temos, né? Não, infelizmente. Tá, sim. New International Greek Testament Commentary. Foi traduzido, mas tá fora de estoque. Foi a Cultura Cristã que traduziu. Ah, olha aí, que pena que tá fora de estoque. Porque tá fora de estoque. É um excelente comentário de Apocalipse, tá? E quando ele vai explicar milênio, especificamente lá no capítulo 20 de Apocalipse, o G.K. Beale, ele consegue explicar muito bem a realidade do que João está vendo e aquilo que João precisa fazer para traduzir em palavras o que ele contempla com os céus abertos.
é óbvio que a linguagem limita aquilo que ele vê. E para escapar da limitação das palavras, é necessário recorrer a figuras de linguagem. Então, assim, essa percepção do que o profeta vê e a tradução disso em palavras é a parte imaginativa de todo esse processo. Porque para colocar em palavras aquilo que você está vendo, se é algo vindo do trono de Deus, sobrenatural, muito além daquilo que a gente é capaz de processar intelectualmente, você vai precisar usar o quê? Imaginação, recurso estilístico, figura de linguagem, poesia. Então sim, existe uma parcela, porque, veja só, o profeta é um hermeneuta de 3 realidades: da realidade presente, da realidade do texto, que é a realidade tradicional, realidade da Torá, e da própria visão que ele tem. Essa é a grande questão. Agora, quando você separa isso do ponto de vista de estudo do profetismo, frequência, cara, a carga profética de juízo é muito grande, tá? Então, quando você pensa no profeta do Antigo Testamento, você tem que saber que a esfera da denúncia, ela é um pilar central. Porque quando a gente vai fazer a tal da aplicação prática e olhar para a realidade presente e para o que o evangélico geralmente chama de profeta, infelizmente, se a gente está equiparando isso a um vidente, a um cara que está entregando revelações do futuro para o povo, e esse profeta não é alguém capaz de fazer a denúncia da realidade atual, eu tenho minhas dúvidas que esse é um profeta verdadeiro, tá? Vitor, até essa tua fala final aí, eu acho que ela traz bem a essência, né, do pouco que eu li do livro, eu li um pouquinho menos que a metade, mas se eu entendi a essência do Brueggemann, e até pelo teu prefácio também, parabéns pelo prefácio, é esse lance do profeta denunciar a realidade vidente. Até quero, vigente, a realidade vidente, a realidade vigente, né? Eu acho que uma característica do profeta tá muito ligado a isso, assim, tem uma realidade que é denunciada, né? E isso se manifesta em toda a Bíblia Sagrada. E eu queria até, se o Cacau e o Ulisses quisessem falar um pouquinho mais sobre isso, esse lance dessa característica do profeta e da denúncia da realidade vigente, e até como que se aplica isso hoje, né? Então, porque como até o Vitor falou, um cara que é profeta, mas traz revelação de CPF, mas não denuncia, pelo contrário, muitas vezes até igrejas proféticas acabam dando palco. Não, veja só, revelação de CPF não é profecia. Esse dá para afirmar textualmente. Por quê? Olha. Porque aquilo que se está envisionando e imaginando no futuro não guarda relação com a tradição da Torá, com a tradição bíblica. Você não está imaginando a realidade que poderia ser transformada pelo Evangelho. Você está revelando um CPF. Você está fazendo, na verdade, uma pirotecnia gospel. O que você está fazendo, na verdade, é tentar impressionar as pessoas para dizer, olha quanto poder de Deus. Cara, eu vou ser mais ousado aqui. As opiniões desse articulista não refletem necessariamente a opinião do veículo representado. Não é o Bibotalk. Olha aí. A Thomas Nelson, isso, a Thomas Nelson, ela coloca isso nos seus livros, né? A opinião desse autor, não, como é que é? Deixa eu até abrir aqui, ó. Quer ver, ó? Os pontos de vista desta obra são de responsabilidade de seus autores e colaboradores diretos, não refletindo necessariamente a posição da Thomas Nelson Brasil, da HarperCollins Christian Publishing, ou de suas equipes editoriais. Ou seja, o Vitor vai dar a opinião dele, que deve ser a nossa provavelmente, mas a princípio, se for ruim, é só a dele. Então, mas assim, revelação de CPF, cara, é carne pura. Carne pura e equipe, né, que fuçou o Orkut e as redes sociais. Ou até... Não, as Big Techs, então, são grandes, exato, né, profetas, Techs, tem todos exato. os nossos dados. Né? Teve um escândalo aí, né? Teve um escândalo que saiu do cara que usava coisa de Big Tech pra caçar o dado da galera aí, né? E pra atacar de profeta. Que a revelação do CPF faz o mundo ficar mais parecido com a Nova Jerusalém? Edith Piaf responde isso. Pronto. Rien de rien. Nada de nada. Neneca de pitibiriba. Feliz demais que eu entendi uma piada em francês. Muito bom. Eu só entendi pelo contexto, porque eu não entendo qual francês. filme, cara?
Mano, eu entendi por causa do filme A Origem, do Nolan. Essa música tem um papel importante, não, né? No música. Ela dá o toque lá nos níveis dos sonhos lá. Muito bom. Mas, galera, e aí? Como é que vocês entendem, então, esse lance do profeta hoje, né? E a realidade do mundo vigente, e o papel do profeta. Isso agora tá com a comunidade, tá com indivíduos. Como é que vocês entendem isso? E como é que o Brugman dá algum sinal disso também? E poderíamos começar trazendo a questão da marginalidade, né? Ou pelo menos que é uma característica que o Brugman vai falar sobre o profetismo bíblico, que traz os profetas como marginais que estão à beira, né? Ao redor de determinados epicentros onde o erro acontece. Eles são levantados e aí vem o exercício de reconhecer-se como parte do problema e posteriormente tensionar uma realidade, uma leitura da realidade atual, mas que passa também pela própria realidade como marginal, né? O reconhecimento como marginal, eu acho que faz parte da figura profética, tanto no Antigo Testamento, quanto até mesmo no Novo Testamento, por meio da pessoa de Cristo Jesus. A gente observa, por exemplo, no Novo Testamento, de que Jesus não tinha nenhum problema em ser reconhecido como de Nazaré, um lugar de marginalidade, um lugar onde as pessoas até mesmo podem falar, pode algo de bom vir deste lugar? E eu acho que esse é um fator importante dentro do profetismo bíblico, porque é a realidade e a vivência exterior a determinados lugares onde o Senhor manda para que ele leve uma mensagem que dá certo tônus, que dá certo uma textura maior na mensagem e também no repertório de tradução e de fala diante dessa tensão entre passado, presente e futuro. Podemos trazer um exemplo, Oséias. Oséias é a sua própria realidade matrimonial, é uma vivência pessoal que ganha características para ser colocada posterior na história de Israel e ser construída literariamente através da estrutura, através da escrita, dentro do seu contexto, mas esticando essa realidade micro dentro da nação de Israel, desse matrimônio, para toda uma história a qual Deus utiliza para evidenciar a sua vontade, para a correção do caminho, para imaginar um futuro posterior, para falar a respeito da sua própria postura, como um Deus perdoador, como um Deus que derrama amor em generosidade e que está disposto a procurar uma restauração futura. Então, e aí eu gostaria de trazer um pouco dessa aplicação, para a aplicação, quando nós, em nossos movimentos evangelicais, não damos o devido espaço para aqueles que se levantam e que são muito diferentes da gente, a tendência é ficarmos cauterizados contra qualquer tipo de fala e cauterizados e insensíveis. Eu quero utilizar esse termo aqui, insensíveis diante de uma comunidade que possa estar gritando com problemas específicos, tá? E aqui os profetas geralmente trazem e dão voz àqueles que não têm necessariamente uma voz robusta, aqueles que não vão encontrar os seus, como se fala, as suas questões ecoando pelos palácios. E em muitos casos, outros às vezes é um movimento contrário, é o trazer a realeza e aproximar a realeza do público. Mas a grande questão que podemos falar sobre é que o caráter de marginalidade, ele é um negócio meio que fundamental na figura dos profetas. E o entender a realidade a partir da sua própria marginalidade e o chamado de Deus e essa tensão acontecer nos escritos bíblicos, né, principalmente na voz profética, é fundamental para que a gente tenha uma hermenêutica um pouco mais acurada daquilo que nós vivemos hoje como igreja. A importância de entender as vozes dissonantes. E aí eu queria até ouvir, né, da galera, se me tem alguma coisa a ser corrigida aqui, mas se tem alguma contribuição, alguma coisa do tipo em relação a isso. Fala, Cacau, dá os seus 2 centavos finais aqui nesse episódio. E eu quero ler depois um trechinho do Brugman aqui que eu achei muito legal. Ou se alguém quiser ler algum trecho também, trazer do livro aí, enfim. Mas eu acho que é isso mesmo, assim, né? Essa forma de lidar com a crítica do tempo e com
com as vozes que nós ouvimos, né? Eu gosto de um detalhe nos profetas, que é frequentemente Deus fala aos profetas porque Deus ouviu primeiro, né? Ele conhece o mal que se pratica em Nínive. Então Jonas ouve a voz de Deus, entendeu? Então quem ouviu primeiro o que estava acontecendo foi Deus, né? Eu acho que a nossa própria tradição nos impõe essa tarefa de ter esses ouvidos abertos, sabe? Para Deus e para aqueles que Deus está ouvindo também, né? Para responder a sua pergunta, Bíblia, lá de como a gente vive isso, né? Eu acho que quando a gente encara a igreja como o corpo de Cristo e vê a própria vida de Cristo energizada, né? E que Cristo, a sua forma de viver ao mesmo tempo é um rompimento com as coisas como são, um cumprimento da tradição da lei e uma expressão do reino que já chegou, né? Então são as três funções proféticas nessa história, ou melhor, a hermenêutica dos três tempos na história de Cristo, né? A gente vive assim também como o corpo de Cristo na Terra, né? Absolutamente fiel à sua palavra, como uma cidade sobre um monte, existindo hoje aqui a partir de uma outra coisa, de um outro fundamento, né? O Brugman fala isso, acho que no primeiro capítulo, que ele fala que a origem de Israel ali está em outro lugar, né? Não está ali no seu entorno, está em Deus mesmo, né? Então esse reconhecimento dessa origem, dessa tradição, essa vida como cidade sobre um monte, né? Adiantando e anunciando o futuro mesmo que nos aguarda, né? Eu assim, posso estar um tanto quanto viciado nessa forma de dizer, porque parece que tudo que eu falo corre para esse lugar, mas eu não vejo outra maneira de fazer isso que não seja reconhecendo que essa tradição é uma tradição de um povo, né? Não é a tradição de um indivíduo, né? E que essa realidade profética é a realidade de um povo, né? Então a gente cumpre ela também como povo, assim como o propósito do profeta também era na direção de um povo, e assim como o futuro que nos aguarda é dos povos de Deus, né, diante do trono. Então, eu acho que é por aí, sabe? E na verdade é o que me encanta, sinceramente, viu? Falando sobre encantamento, essas coisas, né, maravilhamento. Eu acho que eu já fui da pessoa, não sei se isso tem a ver com maturidade espiritual ou não, ou com velhice. Mas já procurei na minha vida sinais da transcendência que hoje eu só encontro na imanência das relações, sabe? De uma justiça diferente. Nossa, é a frase mais bartiana que eu já ouvi nos últimos meses. Eu acho que vai por aí, sabe? Muito bom. Hoje nesse episódio percebemos que muitos ditos ministérios proféticos, de proféticos biblicamente falando, talvez tenham pouquíssima coisa, se não nada. No final aqui, o Brugman traz umas observações à prática do ministério. E, mano, tem um ponto aqui que ele colocou que eu achei bem interessante, tá? Aliás, várias coisas, mas esse ponto 2 aqui eu gostaria de ler pra vocês. A prática do ministério profético não é algo especial, feita 2 dias por semana. Pelo contrário, ela está em, com e sob todos os atos de ministério. O Lutero gostou dessa construção. Em, com e sob. O Lutero gostou. Quem não entendeu a piada vai estudar a Santa Ceia em Lutero. Então ele está dizendo assim, está em, com e sob todos os atos de ministério. Tanto no aconselhamento como na pregação. Tanto na liturgia como na educação. Trata-se de uma atitude e postura. Gente, isso aqui pega demais. Ou de uma hermenêutica sobre o mundo da morte e a palavra da vida, que pode ser concebida em todos os contextos. O ministério profético é aquele que luta contra a morte, né? Cara, e ele vai desenvolver isso em vários momentos aqui também. Achei sensacional. É isso, Vitor. Tamo junto? Perfeito. Tamo junto. Tamo junto. É isso, então. Obrigado, Cacau. Obrigado, Luiz. Galera, a Imaginação Profética de Walter Brueggemann está disponível para você adquirir. É uma teologia incrível, tá? Uma teologia bíblica aqui. É um livro referência. Essa aqui é a edição de comemoração de 40 anos deste material. Tem o prefácio do nosso amigo Vitor Fontana, tá bom? Então, adquire essa obra. Tem que ter na sua biblioteca. Você que gosta de teologia bíblica. Você que já ouviu aí Ministério Profético, ouve sobre profecia. É importante você ter uma noção do que é um profetismo biblicamente falando e como é que isso se aplica na comunidade. O Brueggemann tem essa preocupação pastoral também e eclesiástica no final do seu livro. Então tá aí, A Imaginação Profética, lançamento da Thomas Nelson Brasil. O link para você adquirir está aqui na descrição deste BTcast, tanto em bibotalk.com
como também no YouTube, tá bom? Nos outros lugares é difícil colocar link, a gente nem sempre consegue, mas no nosso site e também no YouTube você encontra fácil. Ficamos por aqui, voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.